Pessoal, então vamos lá, dando continuidade. Foi fantástica, né, a visita. Quer dizer, não quero influenciar na opinião de vocês, mas eu achei fantástica a visita. A gente nem esperava ter, digamos, a Rita. Ela estava com vários compromissos hoje, então calhou muito bem assim, ela só fazer essa apresentação inicial e depois fazer a visita com a gente lá na exposição. Hoje a gente tem, então, o privilégio de receber pela primeira vez no curso Lugares de Memória e Direitos Humanos no Brasil, né? Um curso que o Núcleo Memória tem oferecido já desde 2014. A gente tem pela primeira vez no curso o Paulo Vanucchi. Então, para a gente é um privilégio, Paulo. Eu queria te agradecer muito pela tua participação, pela honrosa participação aqui no curso. E eu vou brevemente apresentá-lo para vocês. Se faltar alguma coisa, Paulo, você, por favor. Mas o Paulo de Tarso Vanucchi, mais conhecido como Paulo Vanucchi, ele tem graduação em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde estudou de 77 a 1980, com mestrado em ciência política também pela USP. Foi militante político desde a década de 60, quando ingressou no movimento estudantil universitário, participou aqui da Batalha da Rua Maria Antônia e estabeleceu contato com liderança dos metalúrgicos no ABC. No início dos anos 80, participou ao lado de Dom Paulo Evaristo Arnes na elaboração do projeto Brasil Nunca Mais. Entre 2005 e 2010, foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sendo responsável pelo lançamento do terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-3. Em 2013, foi eleito membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, com vocês agora, Paulo, muito obrigado pela tua participação, a palavra é sua. César, a honra é toda minha. O César acompanhou aí esses últimos boletins médicos. Eu estou numa gripe que parece que não é Covid, pelo menos até aqui não deu positivo. Se der positivo, eu aviso todo mundo. E eu fiquei realmente sem voz e estou com um restinho dela aqui. Geralmente eu sou mais animado para falar do que serei hoje. Tem esse socorro aqui do microfone, que é uma grande ajuda. E para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui, porque esse encontro, né, essa conversa, corresponde a uma aposta necessária em que eu me envolvi já há muito tempo, que era o estabelecimento aí da ponte intergeracional. Na literatura, geração é 25, 30 anos, nós temos 3 aqui. Nós temos 3 gerações aqui. E houve um momento, 20 anos atrás, em que havia uma importante ameaça dessa transmissão geracional, porque nos nossos encontros faltavam os jovens. Então, a grande sacada da construção do núcleo, que eu também participei modestamente, e a alegria de ver que nessas atividades, nas visitas, nos debates, nós, das gerações mais avançadas, já não somos maioria. Então, isso garante até uma observação melhor do que da história. A nossa observação, a das pessoas que enfrentaram no pau de arara a tortura, sempre vai ser marcada pela condição de vítima versus algoz, e por mais esforço que façamos, é difícil, muitas vezes, manter a chamada isenção histórica, que é definir e propor e construir coisas para, efetivamente, nunca mais se repitam. E também o prazer muito grande de ter convidado para falar sobre democracia, que é meu tema de mestrado e um tema, né, a minha história pessoal é de um jovem do interior de São Paulo, que veio em 68 para São Paulo para fazer vestibular de medicina, mas já vim, por inúmeras razões, militante de esquerda. Então eu caí aqui. Essa sala é um lugar de memória, essa sala para mim. Porque havia palestras e debates toda noite, e eu, nos meus 18 anos, trabalhava de dia,
faria cursinho à noite, cursinho no Grêmio da Faculdade de Filosofia da USP, que foi também uma experiência muito importante de um cursinho pré-vestibular, que depois houve um racha de correntes, nasceu a equipe, que sobrevive até hoje, e o cursinho do Grêmio, onde eu cheguei a ser professor por 2 anos também, não persistiu. E vocês veem que o equipe ainda traz alguma memória nas realizações que faz, nos debates, na própria grade curricular. Eu tenho neto lá hoje. Então, essa Maria Antônia, que é um belíssimo espaço de memória, porque, né, não tem como eu, toda vez que passo aqui, né, não lembrar ali do corpo do Zé Guimarães sendo levado, o enterro dele ali pertinho, numa ruazinha, na Travessa da Consolação. Ele era estudante desse colégio aí, chamava Marina Sintra, não sei se chama ainda, e todo o processo que levou aí a polícia, o comando de caça aos comunistas, se valer de uma quantidade grande de estudantes mais ricos na época. Hoje Mackenzie não é bem isso, está muito longe de ser as escolas mais caras, e houve uma troca de tiros, geralmente o nosso pessoal aqui com foguete de São João, um ou outro revólver, e eles aí já com alguns rifles, carabinas, no contexto do Congresso da UNE, de Ibiúna, né, naquele período muito agitado, que vocês vão saber que terminou em 13 de dezembro com a decretação do AI-5, que aí sim a ditadura se estabelece sem limites. Eu também, a minha formação política não é tanto a de jornalista, do mestrado na ciência política, mas, sobretudo, a formação de militante. Portanto, 5 anos de cadeia, tirando o período pior, são 5 anos assim, de leitura absurda, né? 8 horas de leitura por dia, e cursos, seminários sobre língua, sobre história, sobre economia. Nos organizávamos em grupo assim que as condições prisionais permitiam esse acesso. E a vida depois da cadeia também é uma vida de militante, e a minha identidade principal é essa: sou um militante político. Nos direitos humanos, pela história também de violações, a mim, amigos, toda uma geração da Faculdade de Medicina da USP, onde eu estudei, 69 e 70, até ser preso em 71, o presidente do centro acadêmico, Oswaldo Cruz, eu era secretário, e o chefe do grupo de teatro, foram mortos pelo boicote sob tortura aqui em São Paulo, Antônio Carlos Nogueira Cabral e Gelson Reicher. Também a história de uma militância que também procurou se atualizar aos novos tempos, né? Não permanecer numa luta que foi muito pautada pela Guerra do Vietnã, pela Revolução Cubana, pelo exemplo heróico do Che em 67, né? Nós estávamos ainda naquele impacto, né, de Che Guevara não morreu, né? Aqui o Sérgio Ricardo cantou essa música aqui nesse lugar, lá no auditório embaixo, uma música que ele fez em homenagem ao Che. E depois uma longa história de construção do movimento sindical, CUT, PT, assessor do Lula, direto pessoal durante 2 décadas, e aí a chegada no Ministério dos Direitos Humanos. E de lá para cá, claro, que é a minha identidade histórica e programática fundamental. Em resumo, a minha militância socialista, que eu vou abordar na discussão da democracia, ela via os direitos humanos como uma coisa menor, né? O Dom Paulo, o Hélio Bicudo, gente boa, mas que não sabem, né, o que é mesmo a história. Tá? Hoje eu reformulo. O mundo será inteiramente socialista e os desafios dos direitos humanos vão permanecer por décadas e séculos. O socialismo não realiza a superação dos outros choques e divergências e
de recriminações e preconceitos, e houve uma experiência exitosa de socialismo, que durou muito tempo, que mostrou avanços, mas que não supera. Então, falar da democracia, né, me permitam, assim, um rápido sobrevoo, muito superficial, mas que sintetiza os grandes temas. Para fora do Brasil, até aterrissarmos aqui em 1500 com Pedro Álvares Cabral, começando a instaurar aqui os sistemas de Estado que em resumo brilhante, um pouco maroto, de Sérgio Buarque de Holanda, a democracia no Brasil nunca passou de um lamentável mal-entendido. Né? Então a gente vai ter que retomar essa brincadeira dele, que eu sempre equiparo a brincadeira famosa de Winston Churchill, que diz que a democracia é o pior regime político de governo, com exceção de todos os demais. Né? A democracia é muito boa, necessária, porque realmente as alternativas até hoje tentadas não criaram um sistema melhor do que ela, com todos os problemas dela. E a democracia, gente, ela vai ter na ciência política um referencial que começa lá na Grécia Antiga. Né? A Grécia de Solon, depois a de Péricles, 300 e tanto antes de Jesus, e a Guerra do Peloponeso, a oposição entre Atenas e Esparta, que, grosso modo, seria Atenas o espaço da democracia, da liberdade, da arte, e Esparta o lugar militar. Né? E o famoso discurso no cemitério dos heróis da Guerra do Peloponeso, Péricles, que depois Abraham Lincoln repetiu na Guerra da Secessão, é o mesmo discurso, com que ele expunha: a democracia é o regime de governo do povo, pelo povo e para o povo. É o mesmo discurso. Os dois são no cemitério. O de Lincoln é em cemitério de Gettysburg, mediações de Washington, numa das mais cruéis batalhas de vitória do sul escravista e segregacionista. E o discurso do Péricles é um discurso dizendo o seguinte: dizem que Esparta, por ter um regime de restrição, de disciplina obrigatória, todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã e fazer exercícios, e não tem muita liberdade de divergir, etc. Tal, terá mais capacidade militar do que o regime de liberdade como o de Atenas. Isso não é verdade. Nós mostraremos que, na democracia, nós seremos capazes de construir um exército que vai derrotar Esparta. E assim aconteceu. Só para não perder de vista o discurso do Lincoln, quem for conhecer ou já conheceu Washington, né, onde eu fiquei 4 anos andando muito por lá, Washington tem o Mall, é uma ilha, né, feita em cima da Rosa dos Ventos. Numa ponta está o Capitólio, na outra ponta está o Lincoln Memorial, e na beirada a Casa Branca, e no meio tem o obelisco lá, o Monumento Nacional de George Washington. E lá tem um museu que eu nunca entrei, mas tem um grande trono com 2 discursos dele, esse do cemitério e da segunda posse durante a guerra. Quem viu o filme também vai lembrar disso. Então é muito interessante, porque são 2 coisas assim que chocam o olhar nosso, né? Quer dizer, como que naqueles 2 discursos tem uma abusiva referência a Deus. Né? Quer dizer, realmente toda a democracia americana não quis Deus que 70 anos atrás a nossa nação recém-criada fosse surpreendida por uma divisão em que uma parte da nação entende que é legítimo escravizar outros seres humanos. Deus não quis a escravidão. Então, em nome de Deus, que nós vamos fazer, essa nação renascerá para a liberdade e o regime de governo do povo, pelo povo e para o povo não desaparecerá da face da terra. Da Grécia, precisamos registrar que essa democracia belíssima, ela, nos estudos de Aristóteles, ele usa muito lá na ciência política, as provas,
de ingresso, né? A tripartição dos tipos de governo de Aristóteles. E ele trabalha 3 tipos, estudando o planeta inteiro. O que é o planeta inteiro? Aquele mediterrâneozinho, assim. Dava para você ir ali de barco, né? Com meia dúzia de países, né? Não existe Índia, não existe China, não existe Oriente, né? Como nós, né? A gente, que é uma forma cristã, raramente a gente para reparar que entre chineses e hindus, só para falar dos dois, tem quase 3 bilhões de seres humanos que ouviram falar de Jesus Cristo, mais ou menos como a gente ouve falar de Ganesh, Vishnu, Shiva, teve lá Jesus, né? Nós não, achamos que não. Que o mundo inteiro é concebido a partir daqueles valores bíblicos, o bem e o mal, os pobres e os ricos. Então, a gente entende muito pouco de planeta também, né? E o Aristóteles estudou as formas de governo da Índia e da China, que não havia a menor condição. Mas das que ele estudou, ele resume. No processo didático, ele fala de 3 formas ideais e cada uma delas é pervertida. A palavra corrupção vem daí, não é de roubo de dinheiro, né? A forma corrupta. Então, o governo de um é a monarquia que se corrompe em tirania. O governo de poucos é a aristocracia, que no fundo é a preferência dele, o governo dos melhores, dos sábios, e que se corrompe em oligarquia, né? Poder de poucos. E a melhor. Ele, no fundo, ele defende uma mistura das 3. E o terceiro é a politia, que degenera em democracia, quando os muitos querem mandar. Então, já em Aristóteles, a democracia já era apresentado também como uma coisa meio, olha, isso é quando o povão quer invadir a nossa praia, e eu estou lá ouvindo Tom Jobim, o cara mete um axé num volume 3 vezes maior e acaba com o meu Tom Jobim, né? Por exemplo, mas o cara tem mesmo direito de gostar daquele axé que eu de gostar do Tom Jobim. Podemos discutir sobre a questão do volume do som. E a antiguidade grega é a antiguidade romana, né? É a mesma, né? Nasce dali, os deuses são os mesmos, com outro nome, o sistema político mais ou menos, república, império, etc. Tal. E durante toda a Idade Média, que nós conhecemos, e basicamente, de novo, é a europeia, né? Os livros, né? Da Hip Hammer, História da Satanás, todas. É uma história de mergulho profundo numa teocracia, né? Quer dizer, o poder de Deus. Teocracia do Irã, de Israel, da Arábia Saudita, né? Se rege por códigos, um soberano representante de Deus. Isso vai, mais de 1000 anos. E o nascimento da democracia moderna é no Renascimento, né? Um período cultural, artístico, precede as navegações, depois começa. E elas terão passos fundamentais nas 2 revoluções inglesas dos anos 1600 e na francesa de 1789, que angula o triângulo liberdade, igualdade, fraternidade. Também a construção básica, axial dos direitos humanos ao longo da história. As revoluções inglesas, elas começam a conquistar o sistema de representação, porque não havia. Né? E mais atrás ainda, não havia nem código escrito. O soberano decidia sozinho cada caso e ele juntava os 3 poderes que hoje nós tripartimos. Né? O Código de Hammurabi, da Mesopotâmia, 1700 antes de Jesus também, é o primeiro escrito. Então já é um avanço, porque antes
o cara não tinha nada escrito. Agora ele tem escrito, ele já não pode ficar inventando nova lei. Agora tem lá. Alguns falam que é dos primeiros prenúncios de defesa dos direitos humanos, porque está lá. Está no Louvre lá, uns bólidos de granito assim, escrito em cuneiforme, mas depois tem a tradução do lado. E a gente consegue na internet qualquer hora. Vai dizer que é preciso ter regras que protejam os fracos contra os fortes, os pobres contra os ricos. Opa! Mas tem coisas do talião ainda, né? De se o pedreiro constrói a casa e acaba, desaba, matando o dono da casa, pena, morte do pedreiro. Se desaba, mata o filho do dono da casa, a pena é a morte do filho do pedreiro. Coitado, não tem nada a ver com a história. Estava em casa, né? É uma evolução longa, que só com o olhar da história, e de 2000 anos você pode abordar em 3 minutos, você vai entendendo. Olha, veja bem, guerra de Gaza, né? Mantemos a nossa aposta iluminista, que o ser humano caminha para aperfeiçoamento, né? Cada vez melhor, ou vamos começar a desistir dessa aposta, né? O mundo não tem jeito, parece que está melhorando, mas não está. Eu acho que a aposta é uma aposta pascalina, né? De Blaise Pascal, que a gente faz uma vez só na vida, depois não muda, né? Você passa assim, eu aposto que é possível mudar, é possível avançar, em quais sentidos? Desse aí, da liberdade, da igualdade, da fraternidade ou solidariedade. E se a gente olhar a história, ela tem períodos de zigue-zague e retrocesso. O nazismo, sem dúvida, é um, mas superado o nazismo, vem novos avanços. Ao longo da história, a mesma coisa. A escravidão no Brasil foi mantida, assim, com o argumento de que será péssimo para os escravos o fim da escravidão, eles serão os primeiros a perder. A transição posterior praticamente não é feita. Mas, digamos, não tem mais em cada cidadezinha do Brasil um instrumento de tortura na praça pública chamada Pelourinho, que a gente vai para a Bahia, acha que tudo é samba, mas não. Pelourinho era um instrumento de tortura que cada cidade tinha para punir e ensinar os demais escravos sobre o que era permitido e o que não era. Fuga, desrespeito, ofensa, agressão negativa ao trabalho. Então, nós somos pessoas que, ao fazer um curso como esse aqui, nós temos uma aposta feita. Essa aposta é uma aposta de que, olha, a humanidade tem problemas graves, mas nós estamos seguindo numa linha em que a internet não é só o lugar dos crimes de ódio, né? Também é um lugar que nos permite resolver em um dia de trabalho que você precisaria fazer um ano de viagens por bibliotecas. Não existe essa mistura. As revoluções inglesas, que são duas, elas enforcam um rei, James I. Então é um parlamento que não, você não vai andar sozinho mais não. Aqui nós, quem é esse parlamento? É de ricos, donos de terra. Né? Mas já é um passo de não. O cara não vai governar sozinho. Então, o tempo vai se criando um sistema jurídico também independente, que nesse tema do direito à maior da verdade eu vou terminar dizendo que é o tema mais crucial do Brasil hoje. Que agora nós estamos aplaudindo Barroso, Xandão, mas o que eles fizeram muito pouco tempo atrás foi contestar toda essa violência aí de Curitiba, de Morro da Dallagnol, pavimentaram o caminho do Bolsonaro e do fascismo. Né? E no tema do direito à maior verdade é o poder devedor. Mal ou bem, o executivo com Fernando Henrique, Lula e Dilma, e o legislativo que aprovou as leis que o executivo mandava para criar a Comissão Especial de Mortes dos Desaparecidos Políticos, a Comissão de Anistia, a
Comissão Nacional da Verdade. E o Judiciário, quando age, ele age pela voz corajosa de primeira instância, que implacavelmente é ceifada na segunda instância, ou lá em Brasília, com o vexame pronto da decisão de abril de 2010, em que um ministro que se dizia marxista, escreveu um livro sobre direito marxista, que esteve envolvido ali na violência contra Vladimir Herzog, foi ontem, ele prometeu para a gente outra coisa, né? Meu chefe de gabinete, que agora é o ministro da CGU, Vinícius, era aluno dele, ia para Paris onde ele estava. Olha, esperávamos que aquela decisão fosse uma decisão não como da Argentina, que os processos são diferentes, mas que abrisse o caminho para responsabilizar. Mas não, o Supremo travou ali e não pode continuar travando, porque a Corte Interamericana, posteriormente, aprovou pelo menos 2 casos, Guerreiro do Araguaia, Horizonte e Vladimir Herzog, determinando que a lei de anistia de 79 não seja interpretada como uma lei que protege a tortura. E o voto lapidar de Ricardo Lewandowski, vencido, junto com Aires Brito, foi de que a tortura não é crime político, então arrazoado. Então, o que é um crime político? Tortura não é. A tortura não é crime conexo, que é todo o argumento. Não, os crimes conexos. Então, ele explica o que é conexão em direito. E terceiro, tratados internacionais obrigam o Brasil. Então, ou o Brasil rompe o sistema interamericano, onde eu fui membro da comissão, que a comissão é a Corte, como concede em Washington, e a Corte da Costa Rica. Ou terá mais dia, menos dia. Deve ser essa a nossa aposta principal. Pressionar governo, pressionar legislativos, mas, sobretudo, exigir que o judiciário cumpra o que ele precisa cumprir na letra da lei. Na letra da lei está escrito, né? Leiam a lei de anistia de 79, não tem nenhum perdão para torturador lá, a menos que você entenda que crimes conexos. A lei não seria defensável, mas ela não teria tecnicamente errada se ela dissesse num artigo qualquer: encontram-se igualmente anistiados todos aqueles que no exercício da repressão política violaram, estupraram, mataram, ou que usassem a linguagem genérica que quisessem. Mas não. Eles não podiam admitir esse tipo de tortura. Não havia tortura. O Ustra bateu com a mão, assim, na Comissão da Verdade, no murro na mesa. Não houve tortura! Me torturou pessoalmente. E se um dia eu tivesse um encontro com ele, eu ia falar para ele: Coronel, não apenas devo ao senhor 10 dias de torturas, mas devo a vida. Foi o senhor que entrou na sala e mandou parar. E se outra pessoa estivesse no comando, podia ter uma atitude diferente e não mandava parar, e eu não estaria aqui agora. Né? Bate na mesa berrando que não houve tortura. Depois das revoluções inglesas, a Revolução Francesa avança, provavelmente mais do que a humanidade estava preparada para avançar. Então, é um período de 4, 5 anos, também desvirtua por extrema repressão, Robespierre, período do terror, pega a Notre Dame, por exemplo, tira todos os símbolos religiosos, põe uma estátua lá da deusa Razão. Tem uma placa até hoje lembrando isso, né? Porque aqui, em 1789, esse território foi profanado por uns malucos que quiseram criar uma deusa Razão. É uma outra religião. E eu termino esse resgate sobre democracia para dizer que hoje ela tem uma grande diversidade de interpretações que vão dessa genérica, o governo do povo, ou o governo do demos, que no grego não quer dizer necessariamente povo, ele pode querer dizer muitos, o governo dos muitos. Depois tem evoluções a ponto de importante
grande economista austríaco chamado Schumpeter, que em economia foi um cara razoável, na mesma alça que gerou Mises e Hayek, que são os ideólogos desse neoliberalismo. O liberalismo de John Stuart Mill, ele foi uma teoria revolucionária de uma classe revolucionária, da burguesia revolucionária na Inglaterra e na França, para derrubar a nobreza feudal. Então, os ideais de liberdade, até igualdade, como colocaram. Esse ultraliberalismo ou neoliberalismo, não, é a lei da selva. Quer dizer, não tem que haver solidariedade humana, deixa o mercado organizar, deixa a livre competição entre as pessoas. Eles falam o milagre do padeiro, o milagre da cerveja, que não faça nada que de manhã vai ter um leiteiro botando 1 litro de leite na porta da sua casa. Naquele tempo que era assim, né? Porque o mercado se organiza e não tem de regular nada. Estado mínimo. Tá? O Schumpeter, ele fez um texto na época defendendo o socialismo. Ele acha que o mundo vai para o socialismo. Agora, na política, ele faz a pior das definições. Ele fala que a democracia é uma disputa no mercado de votos pelo representante mais eleito. Então, é esse reducionismo que a gente vê aí nas campanhas, do Aerotrem, né? Do Meu Nome é Enéas, do Tiririca, e, em certa medida, o Jair Messias operou bem isso. E o Milei está operando bem na Argentina. As pessoas que estão há 30 anos no sistema político e se negam. Eu sou contra esse sistema, nunca tive nada a ver com isso, etc. Até as formas de democracia que se aproximam de um público como este aqui, que vão levar à igualdade sagrada da Revolução Francesa sem limites. Então, os limites da igualdade perante a lei, como quem quer dizer o seguinte: igualdade de todos para recorrer a um juiz. Qual identidade esse juiz vai ter com você se esse juiz é formado em escolas privadas, que não tem o menor contato com a esmagadora maioria, com os muitos, não conhece nada daquilo, tem formações religiosas fundamentalistas, arcaicas do direito, né? Então, esse acesso é sempre muito, muito defeituoso. Tá? E, então, a democracia, pessoas como nós temos de defender, se aproxima muito da definição Mariana Chauí, reinvenção permanente da política. Então, assim, não tem forma dada. Essa forma Brasília, ela está muito insuficiente. Ela já ensaiou formas na lei, referendo plebiscito, que raramente chamam, e as formas da democracia participativa direta, que é a razão pela qual a Constituição de 88 nós defendemos até hoje. Aquele plenárias pró-participação popular na Constituinte, os grupos de trabalho, o imortal Ayrton Krenak, ele entra por lá, vai no gabinete, arruma um paletó emprestado, arruma uma gravata emprestada, arruma uma tinta de carimbo que não tinha urucum, etc., e faz o famoso discurso, né, em que ele vai pintando. Então, o choque que fez criar uma legislação pró-indígenas que está muito acima, muito adiante do que o Brasil defende. Tanto é que nós estamos agora e ainda, o Supremo decide uma coisa, o Senado faz outra, levando o Lula a vetar na sexta. Ainda bem que vetou, agora não sabemos se o Legislativo vai derrubar o veto, né, que é um incidente grave de derrubada do veto, porque tem quórum qualificado. A democracia que nós temos, ela ia erodindo a cada ano, porque nós aqui com esse tema, cada encontro que a gente ia fazer na periferia, vocês sabem onde que esbarrava. Então, vocês estão falando de 400 mortos da ditadura, de mais 1.000 entre indígenas. Isso aqui morre por mês no nosso bairro. Morre. Então, criava um problema que hoje leva a gente a entender. Essa luta sobre os mortos desaparecidos só faz sentido se ela se fundir
os dois genocídios que constituíram o Brasil. Também a Chauí é um livrinho que mostra que há um mito do Éden, na primeira missa, lembra? Tudo era lindo, aqueles índios, aqueles corpos maravilhosos, o padre vem lá, na mesma hora os índios começam a orar para Jesus Cristo, ali da cruz, etc. O Brasil real é o Brasil do massacre de 5 milhões de brasileiros. O Brasil real é da escravização de 5 mil indígenas africanos capturados, trazidos para cá, reis, rainhas, príncipes, princesas das culturas africanas. Então, assim, o período Bolsonaro, ele pelo menos serviu para alguma coisa nessa vida, que é, de novo, a gente entender que, com todos os limites, o sistema democrático é um sistema que permite a gente fazer um encontro como esse, com menos riscos de entrar um filho dele aqui e começar a dar porrada, e começar a xingar, etc., ou uma Damares, ou qualquer dessas figuras. Agora, é evidente, e aí o meu mestrado é democracia, liberalismo, socialismo, a contribuição do Norberto Bobbio. O Bobbio é um grande pensador liberal, um pouco socialista, do socialismo não marxista, Carlo Rosselli, da Itália do pós-guerra, e ele dialogou com os marxistas da Itália durante os anos 50 e nos anos 70, duas polêmicas muito nutridas, não é respeitosa, mas mostrando discordâncias. E o resumo dele, que chamamos o paradoxo, o dilema de Bobbio, é que as democracias não foram capazes de construir um regime de igualdade. E o socialismo não gerou democracia. Então, tirando posições de esquerda, que eu respeito muito, porque eu pensei com esses companheiros, eu gosto muito do jovem que eu já fui, né? Um dilema verdadeiro. Quer dizer, o desafio está em a gente construir uma democracia que gere igualdade ou um socialismo que gere democracia. Tem o argumento de que na democracia você não consegue se proteger da invasão norte-americana, que na hora que for descuidar, eles invadem Cuba e destroem o sistema humano, etc. Tal. Então, nessa busca, eu começo a terminar a brincadeira do Sérgio Buarque, é no sentido de que a democracia no Brasil é trazida de Coimbra, pelo José Bonifácio de Andrade Silva, pela elite, que tinha como pegar um navio e ficar 40 dias na direção do oceano, passava lá e voltava e tal. Chega uma novidade, ó, tem um negócio chamado democracia, né? Tem um cara chamado Benjamin Franklin, que está aqui dos Estados Unidos, tem Lafayette. Mas, assim, na hora de transformar isso em alguma coisa, eles eram os senhores escravistas do primeiro império, do segundo império, e a República nasceu, o Zé Murilo de Carvalho, tem Os Bestializados, um processo que não teve nenhum debate, tinha um debate no clube militar, Benjamin Constant, Euclides da Cunha, o jovem Euclides da Cunha, os Sertões. Mas o Brasil nem sabia que é isso, um golpe entre elites, uma solução por cima, afasta. Alguns se arrependeram, não traz o imperador de volta, não traz, né? E nós criamos essa democracia com a sua marca escravista. Então, quando a gente fala de insuficiência da democracia brasileira, elas, assim, são escancaradas. O que nós temos para valer é 2 aninhos ali, pós-guerra, mas muito pouco. Né? Teve 46, a Constituinte, 2 anos depois, caça o Partido Comunista, prisões políticas, tortura, Felito Bíblia. No pré-64, 2, 3 anos, reformas de base, reforma agrária, Brizola, Arraes, a semi-legalidade dos partidos de esquerda. Né? E temos o período de 88, que também, ele durante muito tempo pareceu que seria mais um acerto de elites, etc. Tal. E nós mesmos tínhamos muitas restrições da Constituição de 88, sobretudo pelo tema da terra, campo, né? Fechando com a reforma agrária e tal.
Com a vida, nós fomos percebendo, nesses ciclos da humanidade, e do Brasil também, de que um pensamento, uma pantomima Jair Bolsonaro captura 50% dos votos numa eleição que teve empatada até a última hora, o sujeito negando a Covid, negando, mentindo o tempo todo. E contra o líder político mais fortalecido que o Brasil já construiu, e na época fortalecido também pelo martírio, da prisão injusta, etc. Tal, né? Então, os desafios que estão colocados para a democracia e o nexo com o direito à memória e à verdade, eu acho que está piorando. E o que mais eu tiver para falar, eu posso falar conversando, até quando vocês quiserem, é no sentido de mostrar o lugar da memória, como está aí na palavra de ordem, que eu já li, né? Lembrar o passado, conhecer o presente, construir o futuro, é isso? Conhecer o passado, entender o presente, construir o futuro. Conhecer o passado, tá. Então, o conhecimento do passado, ele é muito importante, e vamos ter claro, né? Assim, Fiat Lux, não, conhecer o passado é difícil. Eu tive as voltas agora, meu amigo Paulo Teixeira, longa data, me liga, ó, Paulinho, dia de finados agora, estou pensando em fazer um ato lá na usina Catunda, né? Lá em Campos, onde... Eu falei, Paulo, vamos esperar um pouquinho, deixa eu falar com uma meia dúzia de pessoas. Eu não confio 1 milímetro na palavra de Cláudio Guerra. 3 torturadores que falaram até agora. Os 3 misturam verdade e armação, mentira, de um jeito que é muito irresponsável. A gente já dá como certo. Por que eles iam pegar um morto da Rua Tutóia, botar na porta-mala de um carro e até o norte do Rio de Janeiro, no lugar de esconder preso, esconder morto, é cemitério. Você entra no cemitério à noite, está fechado. Sabe assim, lá no cemitério de Perus, qualquer outro. Você entra às 2 da tarde lá, com 2 viaturas, 2 da madrugada. Ninguém vai ver você ir num lugar que alguém já ajudou. Tá? Por que iam levar lá para... Usina de Açúcar, vocês conhecem? Eu passei férias durante 10 anos em Usina de Açúcar, na Bahia. Ela fica metade do ano moendo e metade parada. Para funcionar, tem que estar moendo. Uma usina moendo tem 100 pessoas circulando, no mínimo. O tacho é um lugar elevado. Você vai subir. Então, assim, o que nós estamos construindo é uma escavação arqueológica, antropológica. Até falei, será que é o caso de escavar a Rua Tutóia? Porque eu estive lá e trabalhei a vida inteira nesse sistema, nunca teve nenhum registro de esconder pessoas enterradas lá. Mas a pesquisa mostrou algumas coisas que ainda estão sendo... A gente fez pesquisa de solo em Foz do Iguaçu e eu determinei que não vazasse e não vazou. Porque eu não queria aparecer na foto escalando o terra e não achando nada. Mas era assim, era um delator que falava que 4 companheiros que tinham voltado da Argentina em 73 estavam lá no Parque Nacional do Iguaçu, divisa com a Argentina, tinham acabado de atravessar, e foram atraídos para uma emboscada, que durante a madrugada na mata, num lugar onde tinha um tronco parado, acende um daqueles holofotes de guerra e rajadas de metralhadora e matam 4 companheiros lá que os corpos sumiram. Entre eles, o Onofre, colega do Lamarca aqui no quartel de Quitaúna. A gente fez 2 vezes isso. Eu consegui com o Samek da Itaipu, ele me emprestou um helicóptero. Consegui radar de solo com a geologia da Bahia, depois com a geologia da USP. Ivan Seixas ficou lá 3, 4 noites acampado no meio da selva, com o delator falando para nós, ó, é aqui, nada, né?
Então, é preciso ter desconfianças em relação a esse depoimento. Esse Cláudio Guerra, que fala da usina, ele fala que ele estava num boteco com Ustra, em que eles tramaram a execução do Sérgio Fleury. Assim, a chance de ser verdade, assim, é nada, né? Então, o que nós precisamos de construir é um pouco o que essa amostra constrói. Primeiro, olha, durante o presídio havia ali uma meia dúzia de pessoas com pendor artístico, e vejam que ali, né, tem alguma coisa importante da própria Rita, porque a Rita tem as fotos dela, o Alípio, o companheiro dela, fotografou, fez a identificação, mas depois tem outras que eu não sei se ela contou para vocês, mas ela estava com a Ângela. E a Ângela, ela foi torturada até o ponto que aconteceu com vários, e realmente eu tive com um deles, Antônio Carlos de Melo Pereira, que depois terminou jogado lá em Franco da Rocha, no Marconi, mas era absurdo, porque ele tinha assim surtos em que ele passava a noite inteira berrando, e xingando, e gritando. Ele conhecia a Dilma, né? Falava da Dilma, quando a Dilma não era mais do que uma presa política, mais, né? Era levar Palmares também. E a Ângela, nessa situação, fazia desenhos, né? Então, é toda uma rotina da arte libertando quem está preso. E na cadeia, realmente, um jeito de você se libertar é ler, né? Você pega um romance, você entra na história de amor, na história de guerra, o que seja. E, claro, eu termino dizendo que essa busca tem metas já colocadas no calendário, né? A rotatória, o prédio da Brigadeiro. Agora, em Belém do Pará, nós passamos uma semana lá no interior pela violência rural, e o Politi teve seguida lá. O novo secretário de Direitos Humanos quer fazer o prédio do DOPS, de Belém do Pará, um local de memória. Eu acompanhei o presidente Lula a uma visita ao governador Sérgio Cabral, e no almoço lá na Laranjeira, eu estava à mesa ali do lado, assim, a mãe dele, que era museóloga, e o pai dele, que era um cara do Pasquim, muito melhor do que o filho. Eu falei, o prédio da Rua da Relação é o prédio das torturas do Estado Novo, do Filipe Miller, da Olga Benário. Não, eu vou fazer, não sei o quê. Nada. De vez em quando, a militância retoma o tema de transformar. E você vai passar a ter, não sei se aqui já conheceu, os memoriais de Buenos Aires e de Santiago, né? Porque aí sim, né, na hora que a gente tiver um negócio, agora mesmo, o governo Lula, ele está aprovando o projeto, já reservou 80 milhões do pacto para esse ano, para fazer um memorial da democracia, que eu até era, no pós-Lula 2, o responsável para construir em São Paulo, né, uma sede que ia ser em frente ao Memorial da Resistência, o terreno foi obtido. Depois começa todo o processo de 2013, né, passe livre, e vem a disputa, a não aceitação da reeleição da Dilma, isso tudo foi inviabilizado. O Franklin Martins coordenou a transformação disso num belo memorial virtual, né? Então, vocês já conhecem, podem conhecer, ali tem muita coisa. E o Nilmário, que volta ao governo, um grande lutador desse tema, o primeiro ministro dos Direitos Humanos da série, ele, em Brasília, na outra semana, até com Hamilton Pereira, Peltier, a gente almoça junto, e ele querendo, minha opinião, de que achava que o Memorial da Democracia, que o Lula quer construir, já separou 80 milhões para o primeiro ano do pacto, 80 milhões não constrói um bom museu, vai precisar de mais orçamentos dos outros anos. E tem que trabalhar muito bem para o Lula terminar e entregar antes de terminar o seu mandato. E o Nilmário falava,
Olha, mas não basta, porque ali vai ter que entrar a questão indígena, vai ter que entrar a questão da escravidão, então não vai sobrar nada para a ditadura. Sabe, Mário? A minha opinião, como quem teve 5 anos de governo e trabalha com o Lula assim, há 30 anos, colado dele, eu não vejo chance de construir 2 museus em vez de 1. Sabe, quer dizer? E segundo, não é necessariamente correto separar as 2 memórias. Sabe? Quer dizer, faz com ala. Sabe assim, sabe, pega assim, faz um desenho triangular, né? Na hélice. Povos indígenas, escravidão e a construção da democracia, o Estado Novo, as torturas que houve em 52, isso na verdade pegou, né? Eu paro por aqui para a gente ter um tempo de conversar. Feito. Som. Obrigado, Paulo. Eu vou, então, tomar a liberdade de fazer a primeira questão. A gente tem trabalhado, Paulo, no GT do iCode. Ah, você quer uma caneta? A folha. Caneta você deixou. Alguém tem uma folha para emprestar? O pai já temos aqui. Obrigado. Obrigado. Caneta tem aí, né? Paulo, a gente tem trabalhado, né, junto ao GT do iCode com diversas instituições, entre elas o Grupo Memória, para a construção de um memorial lá no espaço do GT do iCode. E uma das propostas que se aventa, né, é de que todo o complexo ele é tombado, inclusive o prédio da delegacia, e se fala em uma das possibilidades de que o memorial funcionasse naqueles prédios atrás, onde a maior parte das torturas aconteciam, e a delegacia talvez continuaria funcionando ali. Uma das possibilidades que o pessoal comenta, né, é de que isso serviria muito para que se trabalhasse, né, para que se construísse um projeto de redação de direitos humanos. Eu geralmente deixo sem som. Não, mas encalhou de ser bem agora, né? Deixa eu tirar. Então, só para concluir, né? Só um minutinho, para prestar atenção. Tá bom. Enquanto isso, vocês vão fazendo a coluna da pergunta de vocês. Tá? Oi. De que nessa construção do memorial, a delegacia ficasse funcionando enquanto delegacia e o memorial, na parte de trás, funcionaria outro memorial voltado para as vítimas da ditadura, um trabalho em educação e direitos humanos. Você acha possível, com no mesmo espaço, digamos assim, já que a gente está falando sobre democracia, conviver, né, uma delegacia e um memorial que fale sobre os excessos causados pelo Estado, pelos agentes do Estado? Essa é uma questão para você poder pensar e nos ajudar a refletir sobre isso. Enquanto isso, alguém tem alguma outra questão para fazer? Deixa eu só ouvir essa mensagem aqui, porque é TV. Ah, sim, sim. TV é o programa que está entrando no ar agora. Deixa eu ver. Opa, por favor. O Paulo, para quem não sabe, ele também preside a TVT. Presidência da TVT. Tá, eu preciso só passar um telefone aqui para eles. Tranquilo. Vamos começando as perguntas aí. É mesmo? A greve de 2015, 92 dias de greve. O japonês é meu amigo lá. O Miyagi? Do Miyagi. Perdão, pessoal. Já responde? Ah, não. Oi, Paulo, obrigada pela explanação. Queria que você falasse um pouquinho mais, que você estava na comunidade, nas periferias, né? Volta a questão assim, mas ó, aqui tem violência, aqui continuam as mortes, as torturas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, que você falou assim, não dá para a gente, não faz sentido não fundir as lutas, né?
dos genocídios. Eu queria que você falasse um pouquinho mais e como que você vê hoje, né, enfim, tem vários movimentos, mas eu vou pegar, porque eu sou muito próxima, a questão das mães, né, que lutam aí contra o genocídio da juventude negra. Eu queria um pouco que você falasse, né, e que, se a gente pegar muitos crimes, eles acontecem na nossa democracia, entre aspas. Então, eu queria que você explanasse um pouquinho isso. Aí vamos da terceira, depois a gente faz outro bloco. Só emendando na pergunta, não recebeu, Só né? para eu saber o nome, né? Perfeito. Clóvis. Seu nome? Lúcia. Lúcia Clóvis. Lúcia Clóvis. Pensando nessa questão, quando a gente discute democracia, e essa coisa fica assim um pouco restrita à academia, né? A gente falando da necessidade de a gente estar na periferia, que é uma outra realidade, né? Como você colocou. Eu acho que a gente tem que pensar a democracia é quando, por exemplo, o cidadão tem acesso ao SUS, quando o cidadão tem acesso à educação, né? Porque a gente fica muito na formalidade da coisa, né? Das leis, do Supremo, do Xandão, né? Era o Barbosa, agora é o Xandão, e assim vai. E eu vejo democracia como realmente essa socialização dos direitos. Para dar um exemplo, a escola que eu trabalho, a semana passada, ficou todos os dias fechada porque houve um entreveiro entre um ex-aluno com o PM matou meu aluno e um comparsa que estava junto com o meu aluno matou o PM. O que aconteceu? Toque de recolher dado pela PM na comunidade. Então, é essas violências que eu falo que a gente também tem que colocar na pauta. Né? Obrigado. Pode responder. Posso, né? Pode. César, sobre a tutória, tem toda uma riqueza da discussão que vocês estão fazendo que eu não acompanho, né? Então, argumentos. Assim, só uma coisa que eu acho importante, não definir assim, não definir que o espaço mais importante das torturas tenha sido um ou outro. Porque, por exemplo, no meu período, que é 71, 2, 70, 1 e 2, que é um número muito intenso das ocorrências, no prédio da delegacia. Né? Quer dizer, se você, onde começam ali as celas, que vocês vão conhecer amanhã, é isso? Não, Na outra sexta. As celas são 3 celas de cada lado, com grades, e a cela forte do lado para a entrada no prédio da delegacia, onde eram as torturas. Né? Eu lembro que numa volta minha, acho que em 73 para lá, é que começaram a usar pela primeira vez a outra. E mesmo a foto famosa do Vladimir Herzog falsamente enforcado, que foi lá atrás, aí precisaria de conversar até que ponto, né, naquele momento, a tortura era lá ou não. Eu, por exemplo, lembro que quando me deram um banho, me levaram para esse prédio de trás, que tinha lá um chuveiro e tal. Agora, se pode funcionar ou não com a delegacia, quer dizer, é uma coisa que vai depender um pouco de correlação de forças. Né? Se você tem um governo estadual mais aberto, mais suscetível, e eu considero até milagre que com o governo João Dória, né, tenha avançado esse tema, porque eu achei que pudesse vir um veto, né? Porque ele era um aliado do Bolsonaro, assim, de primeira grandeza. Esse aí não, né? Esse aí ele viveu um momento de indecisão e parece que ele faz uma opção agora erradíssima,
ele está fazendo uma reafirmação do vínculo com o Bolsonaro. Então, não vai ser muito fácil fazer essa correlação de forças. E um tema da democracia que eu deixei de abordar, e lamento, porque é a minha indagação mais importante do atual momento, a democracia se faz através da participação direta. A participação direta eu falei da plenária, mas se faz através dos comícios pelas diretas já, impeachment. E onde está aquela energia das forças progressistas de esquerda? E a gente já vivia muito essa realidade quando um amigo conhecido, o cineasta João Moreira Salles, ele fala isso numa conversa. Olha, Paulo, a energia que a esquerda tinha em 68, a direita está com ela hoje. A energia de ir para a rua, de quebrar, de bater, de desafiar. Em 68, no Brasil e em Paris, em muitos lugares, ela estava. O que houve? Como retomar essa energia? Aí tem várias hipóteses para vários cursos. Né? Então, o governo com o Lula leva as pessoas a entenderem que, não, agora o Lula está lá e ele faz. Por que eu vou agora gastar o sábado, né? O domingo? A frente ampla desmobiliza. Pois é, mas aí sem a frente ampla tinha. Não é por aí. E sem a frente ampla tinha perdido a eleição. A gente estava com o Bolsonaro aqui. O professor deu o Alckmin, professor da rede pública de São Paulo, engoliu o Alckmin é uma coisa. Né? Bem digerido. Você tem razão. Você tem razão, mas se você fizer esforço, você vai concordar comigo que se não tivesse frente ampla, o Bolsonaro estava reeleito. Então, assim, são os dilemas de professor, de pessoas que não são. Né? Pensa, né? E mais do que isso, né? Mesmo esses dias agora, a Caixa Econômica, né? Você entrega a Caixa para Pô, será, né? Então, isso aí não tem dúvida. Então, vai depender muito disso. Porque, assim, em tese, assim, não é impeditivo. É melhor que não seja. Melhor que o espaço todo seja para isso e a delegacia até pode argumentar com os policiais. Vocês vão ganhar um espaço novo, moderno, né? Esse prédio aqui está velho, esse prédio tem fantasmas aqui, né? Muitas energias duras, negativas, mortes, né? Então, o ideal é que não seja compatível. Mas, assim, vai depender dessa correlação. Se a gente conseguir fazer uma pressão eficiente, convencimento, e a Comissão Arnes pode ajudar na interface dela, que é conversar. Né? Eu não, mas o Zé Carlos Dias, o Belisário, conversa com o secretário da Justiça, da Segurança do atual governo. Bom, o problema das mães é tudo isso, né? Quer dizer, agora, esse mês, finalmente, nós fomos lá passar um dia no Guarujá, na Baixada, né? Eu vou com a cabeça daqui, né? Estava lá a Débora, no mês de maio. Eu estava no cargo em maio de 2006. E, de fato, foi um período em que o PCC correu atrás da polícia durante uns 3, 4 dias. E a polícia saía correndo, né? É um fenômeno novo. Eu estou agora sentindo no coração a Bahia, que é um estado governado pelo PT há tantos anos, está vivendo essa coisa terrível, e até discursos de lideranças do PT da Bahia que são incompatíveis com a história do PT, dos direitos humanos, né? E um presidente da UNE, um ex-presidente da UNE, que é o segundo homem da justiça, PCdoB, Catelli, falando, bandido não se trata com rosa. Estou cansado de saber que não se trata bandido com rosa. Todo mundo sabe disso. Agora, a quem serve esse discurso? Esse discurso é beirado no dia, no da Atena, falar de Azad, né? Quer dizer, não precisa nem falar. O crime terá de ser enfrentado com eficiência, com inteligência, até acabar com a capacidade dentro do respeito às regras democráticas. É isso que você tem que fazer, né? Se você fizer
a reedição do discurso, aí eles são melhores do que nós. Né? Se para fazer, não. E estou vendo com muita preocupação essa história do Rio de Janeiro. Eu acho que pode virar uma areia movediça, tipo Vietnã, semana 300, daqui a pouco 500, daqui a pouco 1.000. Quando tiver 3.000 soldados da Força Nacional no Rio, vai começar a discussão de qual vão tirar, porque não deu certo. Porque não deu certo, não vai dar certo. Não é uma questão de número, é uma questão de concepção geral. E concepção geral, quando tem aquele governador que o Rio tem, é tudo ninho, né, de Witzel, tudo ninho de Bolsonaro. Agora, você tem toda a razão que o tema nosso ele tem que ser levado como uma troca. Terá que ser inteligente, eu não sei direito a maneira de fazer, que envolve certamente uma profunda solidariedade com o que acontece agora. Né? Matança no Guarujá. E não ficar assim, né? Um grupo de mães, mulheres, né? Irmãs. Isso tudo começou com a ditadura. É ditadura. Então vai virar contrabando. Parece que nós estamos querendo fazer pregação. Como quem ali pega o caixotinho na Praça da Sé e começa a pregar, arrependei-vos, pecadores. Não é por aí. É ir construindo a ligação desse tipo. Então, assim, o núcleo pela preservação da memória política, ele não pode fazer todo dia. Mas ele tem que escolher momentos para agir publicamente, abertamente. Não, o núcleo de preservação da memória política se solidariza com as mães de Guarujá, com a família, etc. Eu acho que tem que fazer isso. Agora, o que vai acontecer é o problema de uma desproporção grande, né? A desproporção numérica. A Argentina tem 30.000 mortos desaparecidos. Então, é um número que fala por si. O Brasil é um número muito menor, pelas características da repressão aqui, uma série de coisas. Né? Então, isso tem que ser feito com esse pé na periferia, e eu só não posso deixar de dizer, não sei se vocês, quando foram no outro prédio para ver a exposição, chegaram a ver de São Mateus do lado ali. Vocês entraram lá também, né? Hã? Sim. O pessoal não entrou? Eu não. Tá, então se é tempo, passa lá, porque está do lado e é a mesma coisa. Quer dizer, aí é a cultura hip hop, né? É o grafite, sobretudo, né? E São Mateus, movimento de resistência. Então você fala, puxa vida, estamos separados por uma parede aqui, tem tudo a ver. Né? Tem que trazer esse liame. E esse liame pode ser feito nos cursos. Né, em toda a grade de curso, ter o tema das chacinas na democracia. São muitas, né? Olha, no meu tempo, eu lembro que eu ia para o Rio de Janeiro, eu tinha discurso ensaiado. Era Candelária, Acari, Vigário Geral, Nova Iguaçu Queimados, de lá para cá, Jacarezinho, Morro do Falê, Vila Cruzeiro, né? Quer dizer, nossa, assim, você olha, terá 20, em cada uma delas é 10, 20 mortos, 10, 20 mortos. Osasco, né? As mães da Zona Leste, Carandiru, as mães de 2006, Guarujá agora. Sem falar no campo, né, o Dourado dos Carajá. Falar do campo, entendeu? Então eu acho que precisa de fazer, e alguns não, mas ainda estão perdendo foco, não. Mas não. Perda de foco é ficar na separação. Claro que, pela natureza dessa história aqui, você tem que reservar uma quantidade boa de debate sobre isso que nós estamos fazendo hoje. Mas jamais... E, claro, também no movimento vai aparecer divergências. As questões da indenização, reparação sobre a escravidão, todo o processo de reparação, ele está hoje estatuído por um direito que começa a nascer, chamado justiça de transição. Né, que começa a nascer. Nasceu um direito de Nuremberg, julgamentos dos nazistas. Até então, o direito aceitava o argumento de que eu cumpri ordens.
A pessoa ela era condenada, mas sempre com dosimetria bem diferente. E Nuremberg, o novo direito. Você não tinha direito de aceitar essa ordem. Ou seja, obriga a pessoa, inclusive, a eventualmente morrer, mas você não pode aceitar a ordem de juntar 500 pessoas numa câmara de gás e ligar o gás e exterminar essas 500 pessoas. Você tem que se recusar, mesmo que a pena seja a morte imediata sua lá por desobediência à disciplina nazista. A justiça de transição, ela vai se criando, ainda não tem nenhuma grande conquista, nem na ONU, mas você vai construindo. Então são 4 pilares. O Estado reconhecer a sua responsabilidade. 2, a averiguação, responsabilização coletiva, grupal e individualizada. A reparação administrativa, aí é a indenização, e as políticas de não repetição. Eu, na OEA, os 4 anos, eu comecei a dizer assim, olha, gente, o melhor instrumento que tem aqui nessa comissão é a chamada solução amistosa. Porque a decisão da comissão e depois da corte condenando o Estado não leva a nada. Primeiro que o Estado vira e fala o seguinte, bom, então que a OEA forme o seu exército e venha invadir o Brasil aqui para fazer cumprir. Então fica o simbólico. Agora, a solução amistosa, que eu sempre lutei, eu não podia participar de questões brasileiras, a questão é estatuto. Mas eu viajava pelas Américas, falando criar 2, 3, muitas soluções amistosas. Porque a solução amistosa, você junta a família e o Estado. Então, Paraguai. Mais de um caso de jovem de 16 anos morria em treinamento militar do Exército. Então era um inferno, mas eu ia lá 3, 4 vezes por ano para juntar tudo de novo, para dar passinhos. Olha, dinheiro saiu, 50 mil reais, 100 mil reais. O busto desse soldado jovem lá no quartel onde ele servia, com a placa dizendo cursos para os militares sobre direitos humanos, ou seja, não repetição, né? Então, quando você sai isso, mesmo com uma certa má vontade do Estado, você sai com alguma coisa. Né? Então, isso é uma coisa importante, nós precisamos de fazer, nós precisamos de construir, porque vai criando precedente. Agora, eu fiquei satisfeito, ouvi dizer que o governo brasileiro, a AGU, espero que saia, vai reconhecer uma decisão da Corte sobre Santo Antônio de Jesus, uma cidade do Recôncavo Baiano, que em 99 a cidade e uma outra cidade de Minas, que também chama Santo Antônio, são as 2 produtoras de fogos de artifício, que vira Caramuru, mas é lá que se produz. É uma empresa que distribui a pólvora para trabalho doméstico. As pessoas põem a pólvora em cima do bujão de gás, debaixo do berço de criança, e numa explosão morreram 92 pessoas. Foi a minha primeira experiência forte assim, de Haiti é aqui. Porque eu fiz uma reunião com as famílias, tinha 200 pessoas, não tinha uma pessoa branca. Tinha uma pessoa de pele branca, com a minha. Assim. Era na Bahia, África. Aí fui falar com o chefe do exército, me tratou bem e falou, ministro, se o senhor falar para mim, eu faço uma nova fiscalização, que eu já fiz 2, que cabe ao exército fiscalizar a indústria com explosivos, pedreira. Se o senhor fizer, vai ser autuado de novo e eu tenho que fechar, pela regra. A terceira a gente fecha. E a única fonte de renda dos munícipes ganha, assim, R$500 por mês. Você passar o dia inteirinho formando bombinha em casa, dá R$500. Uma coisa assim, terrível. Eu fui lá, né, quem era chefe ainda, né, camarada Dilma. Não, isso cria um precedente que se o Brasil reconhece, indeniza, isso não vai ter mais fim. Então entra na lógica de governo. Até uma pessoa como ela, torturada, vítima.
não é não o precedente das finanças, sabe? Esse ponto de vista o governo vai ter. E mesmo pessoa como eu, que já esteve no governo, precisa de estar lá para falar não, não é não. Vai ser um bom exemplo. Então parece que a AGU resolveu fazer. Vai indenizar, vai fazer política lá de não repetição, não sei como vai fazer com a segurança para não ter novas explosões. E sobre a questão que você disse, a noção de democracia, eu estou plenamente de acordo. Né? O SUS, a educação, né? Então, nesse sentido, a democracia que nós temos no Brasil, ela é uma florzinha assim, frágil, né, para a gente adubar, propor, ir em frente, e sem descuidar desse tempo. O que está acontecendo? E quando a gente chama um grande ato no MASP, eu moro bem em frente do MASP, vejo da minha janela, parece 100 pessoas, 200, e nas campanhas, e nas lutas do ano passado, do governo passado, numericamente, eles botaram mais gente na Paulista do que nós. Eu ia lá discutir com o STED, as pessoas, o movimento, o que está acontecendo? Os sindicatos argumentavam com asfixia financeira. Antes a gente trazia 50 ônibus, agora a gente só pode alugar 10. Né? Então, é preciso criar um movimento que tenha força, capacidade. Agora, a lógica crua é de que um governo como o Lula, que começa a colocar a questão dos pobres como prioridade, a tendência natural da maior parte da sociedade é, então, achar que não preciso de brigar mais. E aí os músculos vão ficando flácidos. E no Bolsonaro, a nossa musculatura melhorou. Né? Daquela surpresa inicial, embarque, depois fomos. A cultura em primeiríssimo lugar, né? Os equipamentos de cultura foram os primeiros a reagir. Teve reação, uma das passeatas mais bem-sucedidas da Paulista foi o estudantil, não sei se vocês lembram. E nós temos que trabalhar por isso. E, claro, com as disjuntivas históricas. Né? Quer dizer, eu, num certo momento da história, pessoalmente, a turma que se reunia nessa sala de 68, a esmagadora maioria entendia que a gente precisava de fazer o enfrentamento armado. Depois nós temos o Marco. Mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta em relação à literatura da justiça de transição. Ah, legal. Se tiver fonte bibliográfica ou algum material. E também, gente, só não esquecendo que quem não assinou a lista de presença, não faça, que daqui a pouquinho a gente vai encerrar já. Queria deixar uma sugestão, porque a gente está falando dessa necessidade, né? Eu já falei que eu sou militante da POS. Eu acho que não existe essa ponte, né? Entre aqui, pelo menos em relação ao POS, não existe essa ponte, né? E gostaria de deixar como sugestão, e até posso fazer essa ponte, sem problema nenhum, né? Entre aqui e a POS, né? O sindicato de professores, eu acho importantíssimo que os alunos venham para cá, né? Que até te perguntei embaixo como é que funciona, tal, né? E proponho fazer essa ponte sem problema. Com a POS, tem companheiros aqui da prefeitura também, que a gente está conversando. Eu acho que a divulgação também é importante, porque não chega. Eu repasso. O que me repassa do grupo aqui, eu repasso. Mas estão chegando a mim porque eu cheguei no curso. Eles não chegaram.
Nada chegou a mim até hoje, não é? Uhum. Aqui. Tem aqui a distribuição, né? Fica de sugestão. Não é? É um desafio também, né? Trabalhar com essa questão da comunicação. Né? Ô César, o meu estoque de voz acabou. Eu só quero terminar a frase. Politire, Dilma, Frei Neto, Franklin, Genuíno, Zé Dirceu, só o enfrentamento armado. Hoje nenhum de nós acha isso, nem o MST, porque realmente a disputa no território militar é a disputa mais favorável a eles. A guerra que eles estão montando agora não tem mais nem pilotos de avião. Não tem nem pilotos de avião. Não. Então, nós temos que ter a sabedoria, a persistência, lucidez de fazer a disputa nessa coisa maravilhosa chamada democracia ou nessa merda chamada democracia. Obrigado, Paulo. Pessoal, então a gente agradece muito, né? Marco, interessante, o pessoal que tinha mais perguntas a fazer, de repente vocês enviam para a gente, que a gente pode redirecionar depois para o Paulo, tá? Lembrando, então, a questão do formulário de presença, lista de presença. Lembrando que semana que vem nós não temos aula, por conta do feriado, né, da emenda. Então a gente volta a se reunir no dia 10, uma aula com o Renan e comigo. A gente fala um pouco sobre a pedagogia dos lugares de memória, né? E depois a última aula no dia 17, uma visita ao antigo do Arcode. Então, novamente, eu agradeço muito a presença de todos vocês hoje. Agradeço o Marco, a Simone, pela cesta que trouxeram, e a Poli pelo doce de leite, o Clóvis pelo pão de queijo, enfim. Obrigado, gente, mais uma vez, viu? Certo. Dia da visita, a gente vem para cá ou a gente vai para lá? No dia da visita, a gente vai se encontrar direto lá. Isso que eu queria saber, que eu sou reprogramado. Então, a gente Isso, dia vai 17, lá no antigo do Arcode, na Rua Tutóia, 921. Beleza. Então, quem não estiver na próxima aula já sabe. Mas a gente vai falando no grupo, passar as instruções direitinho lá, tá? É isso, gente. Obrigado, viu? Você tá bem, Paulo? Próxima aula não. A próxima aula você não tem aqui, né? E depois no dia 10 aqui. No dia 17, que lá no Tico do Arcode. Tchau, obrigado. A próxima vez que eu te encontrar, eu vou te pedir que o final da ia abrir o belo para mim. Você conheceu? Não, então eu pesquiso a IAB. Enfim, uma outra oportunidade que você me deu, a gente conversa. Sim. Não, leva hoje no 24. Sim, muita gente. Sim. Bom, só tem essa fotografia, por enquanto. Um abraço. A irmã dela Imagina, obrigado. foi coordenadora daqui. Uma vez eu vim pedir um exemplo para ela, a irmã dela. A irmã que é dona da escola. Vocês lembram? Sim, é dona de Você é sua irmã, tá? Obrigado. Também tem dois irmãos, o Raul e o outro é fotógrafo, o Raul é médico. E o Samuel é fotógrafo. Samuel. Eu precisava de enviar onde eles estão aí para você conversar com eles. Tá, vai ficar assim. Eu dou para outra oportunidade de a gente conversa. Legal. É uma biografia que me interessa muito. Ótimo. Paulo, prazer, sou jornalista aqui na Legião de Campanha. Tudo bem? Paula,
Ah, a gente tem uma série de coisas para passar. Obrigada. César, eu preciso Imagina, obrigado a você. preciso te usar de porta de mediação. Uma coisa, tá? Essa caixa de mediação tem que chegar. Não sei se você é a pessoa, mas eu te pedir ajuda. Se você me encaminha, me diz quem, tá? Tem que chegar na mão de quem permitiria a sessão. Exatamente, o que eu quero pegar com você. Aí você me fala mais ou menos o dia que você quer melhor, segunda-feira. Como é que você Eu tá? quero bom, me interessa tudo. Eu tenho documental, que é legal. Posso ser Reuniões, eventos e viagens. Então você me fala mais ou menos os horários que vocês trabalham. Sim, Porque mas demora deixa mais eu ou melhorar. menos. Eu quero os documentos. O O que você tem de Porque assim, a gente documentação tá que mais ou menos constitui o meu? demora mais ou menos que nós umas temos, ou duas, que a gente 3 faz horas. assim, se prepara para entrevistar as Que é uma pessoas. conversa, o que bem, o aqui Brasil mesmo, na sala de são cinema. os processos, digamos. Não, eu quero a Bem, documentação bonitinho. que já foi O Rogério Sutil. fundamento, uma criação do meu. Ah, Não, não é entendi, comigo tá. não, talvez Eu seja de outro, né? estou Exato, estudando. esse documento é burocrático entre a OAB, Uma entre núcleo, entre Todos a... aqueles depoimentos, imagens, Especialmente, eu quero chegar. Agora agora não de tive memória essa. Antônia, né? Esse Pra gente deve existir um memorial. Um memorial descritivo, que se chama assim, né? Você acha que daria Para poder ter acesso a essa documentação. Em particular, eu estou tentando chegar onde é educativo nesse processo de formação. Tá? Com o que eu falo? Quem pode ser meu porta mediação? Eu acho que 9 não comemora, mas a gente vai ter que entrar em contato com o pessoal da OAB. Provavelmente vai ser a Carla Tapper. Então, o que eu peço para você fazer é escrever essa solicitação. Tá aqui. Às 18 horas. Eu precisaria escrever o e-mail. Estou gravando. Ah, é verdade. Dia 20, Desculpa. 20 de novembro. Hoje. É. Hoje é feriado. Então, eu vou tentar marcar pro dia 21, 22, Peraí. terça ou quarta, Tá bom. mais ou menos